Pois é, nosso convidado hoje, Nuno Garopa, professor catedrático de Direito nos Estados Unidos. Está cá porque escreveu um livro, chama-se O Governo da Justiça. É uma proposta de reforma para o setor da justiça em Portugal. Permite-me que comece com uma citação sua. Na página 19 diz que a eficácia e a celeridade da justiça em Portugal só podem ser sustentadas com uma mudança de paradigma no seu governo que infelizmente ainda não aconteceu. O que lhe pergunto, Sr. Professor, é se com todos estes constrangimentos daquela austeridade que Cavaco Silva abordou nesta reportagem que acabamos de ver, ainda haverá dinheiro para fazer a reforma da justiça ou não é preciso dinheiro para fazer a reforma da justiça que o país precisa? Dinheiro é preciso, não é? Agora, nesta altura, evidentemente que estamos numa situação muito mais complicada que estávamos há 10 anos para fazer esta reforma necessária. O que neste momento talvez seja mais preocupante é até que ponto a reforma na Justiça se está a esgotar ou se vai esgotar nas 4 ou 5 medidas que estão no memorando de entendimento, porque esse conjunto de medidas responde a problemas muito pontuais e muito concretos, não são para resolver os problemas da justiça portuguesa, são para resolver o problema, essencialmente, da justiça económica, tendo em conta a atração de investimento estrangeiro e a vida das empresas. E, nesse sentido, nós precisamos de reformas mais profundas. O problema, nesta altura, é que, como essas reformas, essas pequenas reformas que estão no memorando de entendimento já consomem recursos e esforços políticos significativos, que o Ministério da Justiça acaba por se esgotar nessas medidas. Eu penso que nós realmente precisamos de uma reforma muito profunda, porque, essencialmente, para além das questões conjunturais que têm a ver com a congestão dos tribunais e todas as regras processuais que muitos dos portugueses não conseguem entender nos casos mais mediáticos, nós temos problemas estruturais. E, fundamentalmente, o problema estrutural advém de que o sistema que nós temos foi produzido e pensado na reforma dos anos 30. Já passaram quase 90 anos, 80 e tal anos, e não foi alterado realmente a forma e a estrutura de pensar a justiça. E é isso que tem que ser feito. Não foi feito no 25 de Abril, não foi feito nos últimos 30 anos, e tem que ser feito, e tem que ser feito com urgência. Mas durante esse tempo todo houve uma multiplicação de magistrados, de magistérios judiciais, de advogados. O rácio agora é muito mais próximo dos números europeus do que era nessa altura, e mesmo isso não serviu para melhorar o sistema de justiça. Porquê? Repara, o que aconteceu é que nós temos uma estrutura e uma forma de organização pensada para um tempo que já não é o de agora. Um tempo em que tínhamos 3 juízes por 100 mil habitantes, 2 procuradores por 100 mil habitantes e 22 advogados por 100 mil habitantes. Nós hoje temos 16 ou 17 juízes por 100 mil habitantes, temos 12 ou 13 procuradores por 100 mil habitantes e temos um número exageradíssimo de advogados. E a estrutura e a organização do sistema... 260, pois, 260, exatamente. E nesta altura a estrutura e a organização do sistema não foi alterada para acompanhar esse volume. Ou seja, o que aconteceu nos últimos 30 anos foi que os vários governos responderam ao problema dos atrasos e da congestão, aumentando o número de juízes e de procuradores. O que sabemos hoje é que isso não funciona. Porquê? Porque isso veio congestionar ainda mais um sistema que dele próprio já estava mal estruturado e mal desenhado. O facto de em Portugal se olhar para a separação de poderes quase como um santo grau, em que não se pode tocar, também contribui para esta congestão, para este mau funcionamento da justiça? O que o livro tenta dizer é que essa forma de olhar cria um problema que é excluir da discussão reformas importantes no governo da justiça. E talvez a primeira observação importante é dizer que o problema não é só nosso. O livro tenta dizer, bem, o problema que nós temos em termos de governo da justiça em Portugal é igual a Espanha, França e Itália. Não funciona aqui, nem funciona em lado nenhum. Funcionaria melhor um modelo anglo-saxónico? Não é isso que o livro defende. O modelo anglo-saxónico tem os seus problemas e que são problemas também graves. O que o livro vem dizer é que há outras jurisdições, no norte da Europa, na Holanda, os países asiáticos, que tinham modelos semelhantes ao nosso e que nos anos 90 alteraram significativamente esses modelos. Infelizmente, Portugal, em vez de olhar para o que se fazia nesses países, voltou a copiar os modelos tradicionais. Eu dou um exemplo. Uma das grandes reformas que foi apresentada aqui durante muitos anos como uma grande alteração foram os julgados de paz.
Ora, os julgados de paz são essencialmente uma reforma baseada no modelo italiano. Quando chegaram a Portugal, nós já sabíamos que não ia funcionar, porque já não tinham funcionado nos anos 90 na Itália. Quando em Portugal se insiste agora na mediação e na arbitragem e na utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, que são necessários, não vamos pôr isso em causa, são necessários, têm um papel fundamental e importantíssimo. Mas isso já foi a política tentada em França e Itália do princípio deste século, final dos anos 90, princípio deste século, não funciona. Portanto, nós andamos sempre com 10 anos de atraso em relação às experiências que nos são próximas e que já tentaram estas soluções e que não funcionam. Nós não temos a capacidade política e de debate de olhar para outras experiências e copiar, e incorporar, melhorar essas outras experiências que resolveram esses problemas. Eu dou exemplo no livro da Holanda, porque a Holanda tinha problemas semelhantes aos nossos nos anos 90 e hoje não tem. Praticamente é um sistema com desempenho e uma performance em termos de tribunais e de congestão dos tribunais e de eficiência e eficácia dos tribunais muito semelhante ao mundo anglo-saxónico, muito diferente daquilo que é o problema do sul da Europa. Para além do modelo holandês, fala também do modelo japonês, do modelo sul-coreano, não norte-coreano, como é óbvio, do modelo sul-coreano. Em que medida é que esses modelos incluem alterações que podiam pôr em causa a separação dos poderes em Portugal? Esses modelos exigem uma maior intervenção do legislador, mas em que medida é que esses modelos poderiam implicar, pôr em causa a separação dos poderes e que façam recear que se opte por esse caminho por cá? Eu acho que isto é uma questão muito importante. O que esses modelos fazem, evidentemente, é reforçar a intervenção quer do Poder Legislativo, quer do Poder Executivo, na escolha dos magistrados. Mas, em contrapartida, são modelos que dão maior independência funcional aos magistrados. Porque a questão em Portugal é que é verdade que há independência pessoal e coletiva, enquanto poder, dos magistrados, mas a independência funcional neste momento é muito limitada, porque o Conselho Superior de Magistratura, apesar de formalmente ter uma série de poderes, na verdade não tem nem os recursos humanos, nem os recursos financeiros para poder exercer esses poderes. Os magistrados, para além disso, têm muitas limitações em termos de independência processual, porque estão excessivamente condicionados pelo legislador. Com a agravante de quando processualmente as coisas não correm bem, como nós vemos nos casos mediáticos, imediatamente se culpam os magistrados, imediatamente a comunicação social saca a responsabilidade aos magistrados e não aos legisladores. Terminou de escrever este livro, este ensaio, como gosta de lhe chamar, em dezembro de 2010. Entretanto, pedimos ajuda externa, caiu o governo de Sócrates, temos um novo governo que já leva mais de 100 dias de ação. Mudou alguma coisa na justiça em Portugal? Não, infelizmente não mudou. Aliás, como eu digo no livro, eu bem gostaria que o livro estivesse totalmente desatualizado, mas infelizmente não está. Não está porque não mudou praticamente nada. É verdade que, de alguma forma, talvez pela personalidade da atual ministra ser distinta da personalidade dos anteriores titulares do cargo, a justiça tem estado menos visível, tem estado menos nos jornais, menos na comunicação social. E é bom isso? Se isso significar que os problemas estão a ser resolvidos, eu acho que é bom isso. Agora veremos a prazo, quando começarmos a ter que verificar, por exemplo, se as medidas recomendadas pelo memorando estão ou não estão a ser implementadas. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso e dizer que eu acho que nós não vamos cumprir o memorando, parece-me impossível cumprir o memorando, porque, repare, nós comprometemos a resolver a curto prazo 1.800.000 pendências que lá estão, isso significaria que em 2 anos os nossos tribunais teriam que fazer o que não fizeram em 6, parece-me absolutamente absurdo pensar que os tribunais vão fazer em 2 anos o que não fizeram em 6, não há nem recursos humanos nem financeiros para fazer isso, mas isso é uma conversa que vamos ter mais para a frente, quando se começar a ter que verificar se estão ou não estão a ser cumpridas essas medidas. A situação, na minha perspectiva da justiça, hoje não é diferente há 6 meses. Há atenção mediática, essa sim parece-me que é diferente, mas isso eu penso que tem a ver com a política do Governo e com a personalidade da nova Ministra.